Fala galera, você está ouvindo mais um episódio do T-Rex Cash, o seu primeiro podcast para o trabalho remoto para o exterior. Meu nome é Vinícius Dacal e eu nunca gastei um centavo com curso de inglês. Olá pessoal, eu sou o Brian e eu ainda não consigo falar o número 3 em inglês. Toda vez que vai falar um 3, mete uma árvore no meio da conversa, né, cara? Acho que é padrão. No episódio de hoje, a gente tem 3 assuntos principais que a gente vai conversar. A gente vai falar claramente sobre o inglês e um dos assuntos que a gente vai conversar é qual que é o nível necessário de inglês que você tem que ter para poder trabalhar internacionalmente, como foi o meu processo e o do Brian para poder chegar à fluência, e a gente também vai compartilhar alguns hacks que a gente conhece, que a gente utiliza para poder melhorar o inglês e para poder chegar nesse nível de conversar com gringo e poder trabalhar para uma empresa do exterior. Como primeiro assunto, então, vamos começar conversando aí sobre qual que é o nível de inglês necessário para poder trabalhar para o exterior, porque eu acho que essa é uma das grandes dúvidas, né, cara? Se a gente colocar aí as 3 principais dúvidas de quem tá buscando um trabalho remoto para o exterior, eu acho que inglês vai sempre estar entre essas 3 aí. Qual que é o nível de inglês que eu preciso para poder trabalhar para fora? Eu acho que se eu for contar a quantidade de directs que eu recebi até hoje referente a trabalhar no exterior, né? Eu acho que disparado assim, a maioria é falando a respeito de qual que é o nível que eu preciso ter, como eu sei se eu sou o suficiente, se o meu nível de inglês é suficiente. Essa disparada a pergunta mais, questionada por todo mundo. E eu vou provar pra vocês que tem um jeito bem tranquilo de vocês descobrirem como saber disso, como responder essa pergunta. Eu acho que uma das coisas que a gente pode estabelecer aqui, até pra gente poder utilizar isso como pelo resto da conversa, é essa questão que todo mundo fala assim, o que é ser fluente em inglês, o que é ser intermediário, o que é ser básico, o que é ser A1, A2, B1, B2... C1, todos esses níveis aí que o pessoal utiliza, né? E eu acho que é bom a gente conversar um pouco sobre isso, só para poder nivelar o conhecimento do pessoal. E a hora que a gente for falar sobre isso, todo mundo tá pelo menos entendendo o que a gente tá falando, né? A gente pode começar falando sobre essa questão, talvez, dos níveis de inglês, só para o pessoal se ambientar. Vamos lá. Então a realidade é assim, pessoal. Hoje a gente tem os níveis que constituem desde do A1, A2, B1, B2, C1, C2, sendo o A1 ali sendo o mais, básico, até o C2, que é considerado o nível mais ali avançado, digamos o nível fluente. Existem vários testes online que você pode fazer, que vão te ajudar a mensurar seu nível do inglês. Mas eu vou trazer um pouco sobre a realidade das coisas, como funciona. A gente vai utilizar normalmente, em terminologias aqui, enquanto a gente estiver conversando sobre B1, A1, C2, que seja, porque é uma forma de nivelamento de mercado, né? Digamos assim, de que as empresas, os candidatos, inclusive outras pessoas que estão aprendendo, elas estão acostumadas a utilizar essa forma, né? Essa metodologia, né? Padrão, acredito, Cambridge ou Oxford, eu não sei bem exatamente. A gente vai utilizar isso, mas a gente não pode tomar como verdade absoluta esses testes online. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz um teste, por exemplo, você tirou um teste ali, você fez um teste online e que você encontrou gratuito na internet e de repente seu nível é B1. O que acontece? Não significa necessariamente que o seu nível é B1. E eu vou dizer por quê. Esses testes online, eles são um pouquinho... É como se fosse passar no vestibular. Quando você vai estudar para o vestibular, às vezes você não tá num dia muito bom, às vezes você tá, você não é muito bom em fazer testes, entendeu? Tem gente... Eu, por exemplo, eu não sou muito fã desse tipo de teste online. Eu não gosto, eu não me dou muito bem com eles. Eu tive que fazer um recentemente, assim, e depois que eu terminei, eu senti um alívio enorme depois que eu terminei, né? Mas tudo bem. Algumas pessoas também, elas tiram um nível ali bem mais alto e, na verdade, quando elas vão ver, assim, na realidade, elas estão um pouco abaixo. E também acontece o contrário. Às vezes você não performa muito bem no teste, mas quando você vai ver na vida real, você é muito melhor. Vamos usar como base esses tipos de níveis, então, né? Pra gente se basear nessa conversa aqui, vamos considerar que, então, quando a gente falar sobre B1, B2, a gente está falando num nível intermediário de inglês ali, né? Que é uma pessoa que consegue manter uma conversa, ela consegue ler o texto, ela consegue, por exemplo, vamos usar o Netflix, por exemplo, né? Ela consegue assistir uma série com uma legenda em português, mas sem olhar para a legenda, ela consegue associar as palavras do que estão sendo ditas ali, né? Porém, se ela também assistir uma em inglês, vamos dizer que ela consegue ainda talvez perder em algumas coisinhas, mas ela consegue pegar o contexto geral. Um nível C, vamos dizer que seria a pessoa que ela consegue, né? Ela consegue ter um listening, né? Que diz, né? Uma compreensão via áudio do inglês muito bom.
certo? Ela consegue se desenrolar, não é aquele inglês Disney que a gente fala, né, que a gente vai pra Disney lá e consegue se desenrolar, não. É um inglês que a pessoa consegue realmente manter uma conversa com a outra pessoa e ser compreendida também, porque não basta só a gente falar. Também temos que se fazer entender, né? Também tem a questão da leitura, né? Você tem a questão de você conseguir ler um texto, interpretá-lo corretamente e também conseguir fazer uma boa escrita, né? Uma escrita adequada, sem grandes erros gramaticais, fundamentando frases em tempos verbais propriamente construídos, coisas assim, entendeu? Então, vamos usar por base aqui da nossa conversa esses níveis, beleza? Sim. A questão dos níveis, todas essas classificações, eles vão avaliar os 4 tipos de skills, então seria a escrita, a leitura, o listening, né, a escuta e também o speaking. Então seriam esses 4 âmbitos aí do inglês, da comunicação, que eles vão acabar avaliando. Pode acontecer de você ter um dos lados bons, às vezes pode ser que um listening ainda não está tão avançado, e daí você acaba caindo ali num nível menor. Então é difícil o teste online também conseguir avaliar com tanta acurácia, digamos, o teu nível, e também não precisa imaginar assim que é um hard, uma coisa assim, como posso dizer, você caiu naquele nível e é aquilo. Então uma vaga às vezes vai estar exigindo, por exemplo, um B1, e você fez um teste que não entrou no B1 por algum motivo, ou vaga está exigindo B1, B2, ou algum nível, e você não fez um teste online, não caiu exatamente naquele nível, e por isso você não pode nem se aplicar na vaga. Não é assim que funciona. Esses níveis, eles são meio que pro pessoal se basear um pouco neles, quando estiver conversando, quando falando de nível, porque é um padrão internacional, mas não é 100% é aquilo, pronto e acabou. Então, por isso que, normalmente, eu gosto de falar que você, sem pensar muito em nível, você precisa entender se você conseguir expressar suas ideias para outra pessoa e também conseguir compreender as ideias de outra pessoa. Então, quando você está conversando, você consegue entender bem o que a pessoa está falando, você consegue expressar as suas ideias. Eu acho que esse seria o ponto da conversa, né? O nível de conversa que você precisa para poder entrar numa vaga internacional. E, claro, também tem a questão da leitura e da escrita. A leitura e a escrita é uma das coisas que vão ser exigidas, no ponto que, se você pegar um texto de um blog hoje, você consegue compreender aquele texto sem precisar ficar jogando um tradutor toda hora. Claro, vai ter alguma palavra ou outra que a gente não sabe, porque isso é questão de vocabulário, mas você consegue compreender a ideia do texto sem ter que ficar jogando tradutor? Acho que esse seria o nível de leitura. E de escrita você consegue escrever um e-mail sem precisar ficar também jogando tradutor. Se você tivesse que escrever um blog post hoje sobre a tecnologia que você trabalha, você conseguiria? Esse também seria um dos pontos. Não necessariamente nesse nível que você precisa estar, que você já precisa ter publicado um artigo ou alguma coisa assim, mas se você fizesse esse teste de ir lá e escrever alguma coisa pequena, você conseguiria sem ter que ficar jogando no tradutor? Porque no dia a dia do trabalho, a gente acaba mais escrevendo do que realmente entrando numa conversa, entrando numa reunião e se comunicando, né? Claro, vai depender de vaga para vaga, que é o que a gente vai falar logo em seguida, mas pelo menos para um desenvolvedor de software em si, que está ali no dia a dia fechando ticket, a gente acaba mais se comunicando através de algum canal, como o Discord, como o Slack, via escrita e via leitura, do que realmente entrar numa conversa, numa reunião e ficar falando, né? Junto com os níveis, só pra gente também ficar debatendo, é a questão da fluência. Todo mundo fala, eu quero ser fluente em inglês. Meu Deus, eu acho que é uma das coisas, um dos primeiros termos que eu escuto desde a minha avó falar, e não tô exagerando, realmente, minha avó ficava, não, porque é fluente em inglês. Aí depois ela ouvia em algum lugar, não, é fluentemente. Fala fluentemente inglês. Então tinha todo esse, acho que, não sei se foi tanto marketing das escolas, né, que isso chegou até nos avós, esses termos. E daí a gente ficava assim, o que é a fluência em inglês? Tem pessoas que vai falar, nossa, o fluente, ele sabe tudo. Qualquer palavra que você tacar na frente dele, ele vai conseguir saber o significado dela. E daí você pega uma palavra do português, de repente, do vocabulário de advogado, e joga aqui pra gente. Se a gente fosse pegar alguma palavra, eu gostaria de ter parado e pesquisado alguma palavra esquisita antes do português para jogar aqui. Fidalgo é uma palavra que não tá no nosso dia a dia, cara. O que quer dizer isso? Então, o Brian, eu acho que agora, segundo algumas pessoas, o Brian não é fluente em português, cara, por mais que ele é um nativo. Essa foi muito boa. Cara, eu não tinha pensado nisso, foi muito bom. Então, assim,
Fidalgo é um título de nobreza, se eu não me engano, e que não é mais utilizado hoje em dia. Até em inglês agora eu esqueci qual que é a tradução para fidalgo, mas eu conheci a palavra fidalgo esses dias. E a questão tem gente que acha que para ser fluente precisa saber tudo e que qualquer palavra que aparecer na frente vai precisar saber. E não é assim que funciona, porque nem em português a gente sabe tudo. E em português a gente entra na questão que tem diferentes vocabulários que muda de região do país. Como o Brasil é um país muito grande, tem lugar que fala macaxeira, tem lugar que fala aipim, tem lugar que fala mandioca, e eu nem vou saber com 100% de certeza se realmente macaxeira é mandioca, eu acho que mas talvez algum lugar não é. Carne moída muda também de uma região para outra o termo. Então guisado. Guisado, Então tem várias coisas que vai mudar de região para região e que a gente não tem aquele vocabulário, a gente não consegue se comunicar. E o inglês, até se você pegar um americano e jogar, às vezes, dentro de Londres, numa rodinha de amigo ali de Londres, que tá falando só em gíria, talvez aquele americano não vai conseguir entender tão bem o que as pessoas estão falando, porque eles, principalmente, o pessoal costuma falar que os adolescentes ali, na região de Londres, fala tanto em gíria que realmente não dá pra entender. Eu acho que isso acontece aqui no Brasil também. Esses dias eu li um post... Cara, eu não sei onde que eu tinha lido o post, que eu realmente fiquei sem entender o que estava escrito, o que queria dizer, porque era um vocabulário cheio de termos e gírias locais, né, significados locais, que eu não consegui entender o significado. Então, você resumiu quase a minha vida quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, exatamente. Cara, foi exatamente essa experiência. O Rio Grande do Sul tem realmente, né, cara, vários termos. Diafuder. Diafuder é um dos termos que eu... Cara, não, o que significa isso, cara? Então, tem muitos... Diafuder é muito legal, né? Tipo, é além do trilegal. Exatamente. Então, por aí a gente já começa a entender que o fluente não é a pessoa que tem 100% vocabulário, né? 100% vocabulário, quem tem é o dicionário. Os vocabulários, os dialetos, eles vão acabar mudando de região para região e a gente não precisa saber tudo para poder ser fluente. E daí a gente vai para outro nível também da fluência, que é o que eu falei, alguma palavra do dialeto de advogados. Isso também vai entrar na nossa questão. A gente morando aqui no Brasil, se a gente for pedir um café, se a gente for no supermercado, tudo ao nosso redor da nossa vida, do dia a dia, tem muito vocabulário, que é específico de cada contexto. Então, desde a hora que você vai passar alguma coisa no caixa do mercado, que você vai pedir alguma coisa na padaria, tem esses contextos e você acaba aprendendo aquele vocabulário e a gente acaba não tendo essa vivência muitas vezes fora do país e a gente não adquire aquele vocabulário. Então existem vocabulários específicos. Na parte técnica, isso acontece. Então tem muita gente... Eu já fui fazer entrevista com um profissional que ele tava mandando super bem na conversa, super fluida a conversa, super tranquila. Tava indo tudo 100%. Na hora que eu taquei uma pergunta técnica para me explicar, por exemplo, o que era função pura, ele teve dificuldade. E daí eu perguntei, mas você sabe o que significa? Ele brasileiro também, né? Mas a gente precisava fazer aquela pré-entrevista para avaliar o nível dele de inglês para ver se ele passava para a próxima entrevista, ser entrevistado por outras pessoas. Ele sabia explicar para mim em português o que era uma função pura, mas daí na hora do inglês os termos acabam fugindo, porque não tem vocabulário naquele assunto específico. Então isso acontece também no inglês. Nossa, eu tava esperando a minha deixa aqui para poder falar um pouco sobre isso, né? Desculpa. Não, tudo bem, tava só esperando uma abertura, mas eu ia comentar um caso, você falando sobre isso, me veio à mente um caso recente até que aconteceu comigo. Na verdade que eu passei por esse caso. Eu tava fazendo entrevista com um candidato, justamente brasileiro também, né? Inclusive. E foi exatamente sim, casos parecidos, na verdade, né? Ele tinha muita dificuldade para se expressar durante a reunião, né? Desculpa, durante a entrevista. Eu falei para ele o seguinte, olha, eu tô notando que, isso eu falando com ele em inglês, né? Eu tô notando que você sabe a resposta para o que eu tô perguntando, mas você tá tendo uma dificuldade para poder se expressar, usando o inglês. Então, eu não me importo de você usar o português, tá? Para poder você se expressar, né? Aí ele
conseguiu realmente traduzir de forma bem mais clara ali o que foi pedido para ele, né? Mas um outro insight que eu tive também, né, logo após essa conversa, é que o problema dele, na verdade, não era o fato do conhecimento do inglês, porque no começo rolou uma quebra de gelo ali, a gente depois começou a conversar e tal, e ele tava conseguindo ter uma conversa, sabe, razoável ali comigo e compreendendo, eu compreendia tudo que ele falava, por mais que houvesse alguns pequenos erros ou talvez deslizes ali na fala dele, mas totalmente compreensível, né? O problema foi o nervosismo, né? Quando você coloca, assim, a chave, né, do nervosismo ali dentro da conversa, é aí que piora tudo, né? E aí, se você começa a se perguntar sobre alguma... Será que eu tô respondendo certo? Será que eu tô usando as palavras certas? São muitas questões vindo na sua cabeça enquanto você está tentando elaborar uma resposta para uma pergunta durante uma entrevista, né? Que, querendo ou não, uma entrevista técnica ou entrevista em si já é uma coisa que para algumas pessoas é uma experiência, sei lá, digamos, quase que traumática, né? Assim, é como se fosse o extremo da saída da zona de conforto, né? Então já é bem complicado mesmo, assim. Tá? Gente, olha só, não é impossível, tá? Tem jeito pra tudo isso, pra praticar, tem tudo. Eu vou te falar que às vezes também, quando a gente começa a inverter o lado, né? Assim, a parte do dia a dia, entre essa parte de entrevistar outras pessoas. O Brian já entrevista pessoas, todo mundo aí que já participou de entrevista, a gente fica nervoso de um lado sendo entrevistado, mas muitas vezes o entrevistador também tá nervoso, né? Principalmente se é um entrevistador técnico, se é alguém da área técnica que não é 100% do dia da pessoa, não é ficar conversando com outras pessoas. Às vezes é tá programando, escrevendo teste unitário, mas aí entra dentro desse fluxo e acaba ficando ansioso também para entrar numa conversa. E quando a gente está entrevistando, acontece também de a gente ter que improvisar. Às vezes a gente está analisando um projeto e a gente tem que descobrir as perguntas ali na hora, né? A gente tem que começar a colocar a nossa cabeça para matutar e descobrir o que eu vou fazer de pergunta para esse candidato, baseado no que tá me apresentando. E nessas horas também já aconteceu, assim, de eu travar, de eu ter 100% de clareza o problema que eu queria propor para a pessoa, mas na hora de colocar em inglês, não conseguir colocar com a clareza que eu gostaria para a pessoa e propor aquele problema para a pessoa, né? Então eu também já passei por isso, principalmente no começo ali, ganhando essa experiência como entrevistador, também já passei por essa situação aí de ter a pergunta na minha cabeça, mas não conseguir traduzir ela e colocar no contexto que eu queria, com as melhores palavras ali em inglês, né? Nessa hora entra a parte do improviso e descobrir, ficar minerando o vocabulário, né? Exatamente. Aproveitando que você está falando desse assunto, tem um tópico importante que eu acho que a gente tem que falar aqui, né? É que várias pessoas imaginam, nossa, o Vinícius, ele faz entrevistas, o Brian também, né? Então esses caras são super fluentes, né? O nível mais avançado de inglês que existe, né? E como vocês puderam perceber aí pelo que o Vinícius falou, pelo que eu falei também, né? Assim, o que eu venho falando, na verdade, sempre falo, na verdade, tanto nas lives que a gente faz, na comunidade, ou então às vezes, talvez em episódios passados que a gente já tenha falado aqui, né? O nosso inglês não é perfeito, né? Nós não nascemos, sabe, nativos, tem gente que é nativo também não tem inglês perfeito, né? Então, definitivamente. Não seremos nós que teremos, né, a perfeição, né? Mas a gente tem um nível bem bacana, assim, né? Não só pro mercado, mas pra vida, né? Eu acho que a gente consegue se virar bem ali na Disney, né? Se a gente for lá, a gente consegue pedir uma Coca-Cola com fritas, né? Pra quem não... Essa é uma piada interna pra quem já viu o vídeo no YouTube lá das antigas, né? O cara pedindo uma Coca grande no drive-thru, né? Ai, cara. Pior do que trocar o 3 por uma árvore, cara. Quem que tiver curioso, procura lá, o cara eu não lembro como é que é o título, depois eu vou ter, se eu achar eu vou pedir pro Vini colocar nos links aí do podcast, cara, os links que a gente faz de referência. Mas enfim, o que eu tava falando era o seguinte, é que as pessoas devem se perguntar assim, tá, mas esse pessoal é fluente, né, e tal, mas eu acho que é válido a gente falar como é que foi nosso processo para poder chegar a esse nível de fluência que a gente tem, né? Sim. Eu acho que é importante pro pessoal saber. Então, eu acho que a gente pode contar para eles como é que foi nossa jornada para chegar até aqui, o que você acha? Sim, perfeito, cara. Só pontuando para finalizar essa parte do qual que é o nível esperado, junto com a parte de você entender a ideia dos outros, também é importante reforçar que você não precisa ser 100%, ter uma gramática 100% correta, ou
não cometer erros de pronúncia. Isso vai acontecer principalmente com a gente que não é nativo e é totalmente compreensível pelo lado deles. É a mesma coisa que um americano chegar aqui falando português e começar a errar artigo, confundir o com a, confundir plural, confundir na parte de conjugar verbo, e ninguém tá achando isso chato. Pelo contrário, né? Normalmente o pessoal, nossa, um americano parou para estudar inglês e aprender inglês e tá falando aqui, desculpa, o americano parou para estudar português e tá aqui falando com a gente em português. A gente acha massa. A experiência que eu tenho com os nativos é que eles tratam essa parte do inglês, do nível de inglês, super com tranquilidade. Inclusive, algumas empresas brasileiras, quando exigem inglês fluente, acabam colocando uma barra gigantesca lá em cima, que às vezes nem um nativo iria passar na barra dessas empresas aqui do Brasil, né? As empresas de fora costumam ser super tranquilas referente a nível de inglês. Uma outra coisa importante da gente falar aqui a respeito é que cada cargo que as pessoas se candidatam exige, normalmente, por padrão de mercado, um nível diferente do inglês. Por exemplo, para quem eu vou começar dos níveis mais, assim, mais baixos de exigência e vou escalando até os mais altos para poder explicar o que eu quero dizer, né? Para o nível de dev, vamos dizer aquele cara dev, que é o cara que vai sentar, vai fazer código no dia a dia, ele vai entrar durante a semana dele, vai fazer uma daily com o time, cerimônias de Scrum, que seja, ou talvez um QA, ou talvez um outro cara que tem um trabalho de um pouco mais técnico e também talvez de interpretativo para poder ler texto, essas coisas. Normalmente essa galera vai ser aceita num nível ali B1 ou B2. Vamos lembrar daqui do que eu falei ali dos níveis, né? Então vamos usar essa tabelinha para poder a gente associar, né? B1 e B2 é o padrão de mercado. Mínimo, tá? Se você tem C1, obviamente, já tá dentro, né? Quando você vai escalando para vagas que você tem um contato mais direto com cliente, com pessoas ali nativas, ou com talvez algumas apresentações, ou se envolver em algumas reuniões mais técnicas. Nesse momento, como você, por exemplo, um technical leader, nesse momento você já começa a subir para o C, para o nível C ali. Para o C1, talvez chegando um pouco no C2 ali, mas um C1 a partir do C1 já é um nível exigido para esse tipo de cargo. Quando você sobe para outros cargos tipo PO, né, Product Owner, Product Manager, talvez UX, eu colocaria esses caras como C1 para C2 também, ou somente C2. E por que dito isso? Porque todos esses cargos onde você precisa ter um contato direto com, digamos, com um cliente, com uma pessoa, sei lá, que você vai extrair regras de negócio, vai ter que elaborar, não só interpretar textos de uma forma bem precisa, mas também ter uma capacidade de escrita muito boa para poder ser compreendido, gerar documentações. O nível C ali, um nível avançado já é um nível que é exigido. Eu digo que é padrão de mercado, tá? E faz sentido porque você precisa para poder prestar um serviço bem feito. E eu digo também por experiência própria, que é o que eu tenho visto no mercado, né? Por exemplo, eu sou um technical leader no meu trabalho, né? E eu vejo que, por que o inglês é importante para o meu trabalho, né? O inglês, pelo menos C1, é importante para o meu trabalho. Porque eu tenho que conseguir conversar claramente com todos os membros do meu time, que são pessoas ali do Brasil, Colômbia, da Argentina, entendeu? Eu também tenho que conseguir me comunicar claramente com um cliente, que é um cliente do projeto que eu trabalho, né? Que ele é um líder de engenharia de uma outra empresa, né? Então eu preciso me comunicar e conseguir também entender o inglês dele claramente, para poder não houver aquela miscommunication, né, como seria aquela falta de comunicação ali, né, um erro, né, no telefone sem fio ali, enquanto você tá trabalhando no seu dia a dia, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, não faria muito sentido eu conseguir assumir um cargo desse com um nível de inglês inferior, mesmo que eu fosse um cara muito, muito bom tecnicamente, entendeu? Então, eu acho que se fundamenta dessa forma, né? O mesmo vale para aquele cara que é Product Manager, por exemplo. Né? Ele tá gerando muita documentação, ele tá, fazendo especificação de negócio, então ele precisa. Eu falei sobre a questão do UX, por quê, tá? Por que eu considero que UX é um cargo que talvez peça um pouco mais? Porque o cargo de UX, ele exige muita pesquisa, né? Aquele research é uma das skills mais importantes ali do profissional de user experience, né? E isso faz com que ele tenha que entrevistar várias pessoas. Ou seja, a gente volta para aquele mesmo caso onde a pessoa tem que, né, ter um inglês muito bom para ela conseguir interpretar e também se fazer ser entendida. Mas falando do dia a dia do dev, pessoal, tipo assim, sendo bem realista com vocês, eu já conheço dev que trabalhou com um nível chegando no B1.
entendeu? Que ele era muito travado, assim, né? Ele era muito travado no inglês, que tá evoluindo absurdamente num curto período depois de conseguir a vaga, o T-Rex dele, né? E depois disso, ele conseguiu, porque ele conseguiu traduzir bem, e ele começou a utilizar algumas ferramentazinhas, que a gente vai até falar, acho que depois aqui, né, Vini? Uhum. Mas ele fez uso de várias ferramentinhas ali para poder, né, melhorar o inglês dele, para ajudar ele na escrita, para poder ajudar em questão de tradução de alguns textos que ele estava tendo dificuldade para entender. Então, tudo tem uma forma, assim, né? Eu acredito que você sair do nível, assim, do A2, digamos, pro B1 e do B1 pro B2, sinceramente, eu acho muito mais fácil, sim, muito mesmo mais fácil do que você sair de um B2 para um C1 e ainda mais um C1 para um C2. Eu acho que o C1 para o C2 é realmente ali onde tem uma dificuldade muito maior para você sair, porque é onde você precisa polir bem o seu inglês, entendeu? Então é mais difícil. No outro ali eu acho que você já pegou uma atração ali, então talvez você consiga evoluir muito mais rápido, né? Digamos que é como se fosse um bebê, né? O bebê, ele tem uma fase ali da idade dele de criança que ele começa a aprender várias coisas, né? Ele aprende a falar e aprende a entender, e de repente ele já aprendeu a andar, correr, e ele começa a aprender várias coisas, e você vê, tipo, no espaço de um ano aí a criança se transforma, né? Eu acho que o processo do aprendizado do inglês também funciona um pouco dessa forma. Sim. Então, para resumir, precisa analisar qual que é o teu papel hoje aqui no Brasil e quanto a comunicação falada, quanto que ela é importante no teu papel hoje em dia. Então, se você é dev, tu não fica falando o dia inteiro, vai ser exigido menos inglês. E se você já é um cargo que tá toda hora tendo que falar e falar com o cliente e tá em reunião, às vezes é vendas ou alguma coisa assim, toda hora tá tendo que falar com outras pessoas, o nível de inglês talvez esperado pro cargo vai ser um pouco mais alto. Eu acho que com isso a gente pode começar falando, então, conversando sobre como que cada um chegou na sua fluência, né, cara? Que isso eu acho que é muito massa, até pro pessoal, às vezes as pessoas acham que é uma coisa de outro mundo para poder chegar na fluência. Cada um tem a sua forma de chegar na fluência, acho que não existe só uma maneira, mas às vezes é muito mais fácil do que muita gente imagina. É verdade. Então eu acho que eu posso começar falando sobre a minha, né? E você pode falar sobre a sua. Acho que a gente teve... nós tivemos caminhos diferentes para percorridos, desculpe, para chegar onde a gente chegou, né? Então eu acho que isso vai provar que você pode chegar no destino através de vários caminhos. Ou seja, não existe uma receita de bolo para poder você alcançar a fluência, né? Você pode chegar através de vários métodos. Alguns mais curtos, outros mais longos, alguns mais eficientes, outros menos. Mas o importante é chegar lá, né? Então, falando um pouco sobre como foi minha rotina, né? Até chegar no nível de inglês que eu tenho hoje, né? Eu não vou estender isso tanto até o meu berço, porque realmente eu não aprendi, nasci falando. Mas eu tenho uma frase que a minha madrinha me falou há muito tempo atrás. Eu não lembro quantos anos eu tinha nessa época. Eu era bem jovem, talvez tinha 11, 12, 15 anos, eu não sei. Mas ela me falou bem assim: meu filho, você presta muita atenção nas aulas de inglês e estuda muito porque você um dia vai precisar. Você tem que aprender inglês. Ela falou isso, eu era bem jovem, né? E por algum motivo eu carreguei isso tão firmemente na minha mente que, por incrível que pareça, eu sempre prestava muita atenção nas aulas de inglês na escola. Sempre foi uma das classes que eu mais me dei bem e sempre gostei de estudar, né? Eu era muito converseiro nas aulas, né? Eu gostava muito de conversar e sempre tinha um nomezinho anotado lá por conversa. Já fui expulso de sala porque no processo de conversar, né, na sala, eu era muito inquieto. Eu não gostava de ficar muito olhando pro quadro, assim, né? Mas na aula de inglês eu era muito participativo, eu gostava muito e ficava até um pouco frustrado às vezes de toda vez que saía de um ano pro outro, a gente começava o outro ano aprendendo o verbo to be. Acho que a galera deve ter passado por essa experiência já. Mas enfim, depois que eu aprendi o inglês, o famoso inglês de escola, né, eu não tinha entrado em nada de curso de inglês, absolutamente nada, né. Então eu vou pular alguns longos anos da minha vida mostrando pra vocês o que entrou na minha vida que me ajudou com a língua, né, a crescer o meu inglês nesse período, né? Digamos ali dos meus 13 anos, 12 anos até os meus 20 e poucos, né? Primeira coisa, talvez quem for pai estiver ouvindo esse episódio, não sei se vai ficar tão feliz, mas pai de criança maior, digamos assim, né? É o videogame. Eu sempre fui uma pessoa que defende que deixem seus filhos jogar videogame. Tudo bem que hoje tem umas facilidades que hoje em dia tem os jogos em português, né? Jogo legendado, que eu acho que facilitou muito, mas eu venho de uma época, você também, Vinícius, que você não é tão jovem, que os jogos, eles não tinhão legenda, não é que eu digo, alguns tinham legenda, assim, mas era tudo em inglês, tudo.
Então eu sempre fui fã de jogar jogos assim, tipo Zelda, por exemplo, né? Que eu sou muito fã da trilogia. Tem inclusive uma tatuagem aqui, vocês não vão ver pra quem tá ouvindo via áudio, mas tudo bem. Que você tinha que desbravar ali algumas coisas e você tinha que entender o que estava sendo falado no jogo, entendeu? Então, uma dica de um mago, uma fada dando uma dicasinha pra onde você tem que ir. Então eu usei o bom e velho Aurélio, né? Pra poder fazer essa tradução, né? Na época não era tão trivial assim você pegar um computador, um celular, um smartphone e pesquisar a tradução, né? Era bem mais difícil as coisas, né? Era bem mais, digamos, mais hardcore, né? Então, o videogame me ajudou muito nesse trajeto, sabe, durante essa minha trajetória. E outra coisa também foi a questão musical, né? Meu gosto musical, ele sempre foi orientado a principalmente músicas cantadas ali em inglês, né? E eu sempre tive essa curiosidade de entender o que era falado nas músicas, né? Então eu começava a tentar prestar atenção e decorar as letras e depois procurar o significado delas na internet, né? Quando você chega num ponto que você faz tantas pesquisas, algumas palavras ficam grudadas na sua mente, entendeu? Claro que não foi só isso, né? Obviamente, eu durante um tempo, isso me deu uma boa, digamos que uma boa cancha, né? Ali pra poder chegar num certo nível, mas obviamente estava limitado ali por conta de algumas regrinhas de inglês, né? Técnicas, regras de construção de frase que você só aprende mesmo se você tiver um estudo apropriado, né? Focado naquilo, né? Então, em meados ali de 2000 e creio que 2015 ou 14, foi mais ou menos por aí. Eu decidi entrar numa escola de inglês, né, para poder aprimorar os meus conhecimentos. Nessa época foi quando eu tava meio que começando a pensar a fazer planos para poder morar no exterior, né? Talvez me mudar, eu não sei, eu não sabia bem o que eu queria fazer, mas passou pela minha cabeça e eu sabia que uma das coisas necessárias era que eu melhorasse ali as minhas habilidades de inglês, né? Lembrando que na época não era tão comum assim, você não ouvia falar tanto sobre trabalhar no exterior, mas eu já trabalhava na área, né? Já estava na minha rotina isso. O que eu fiz foi me matricular numa escola de inglês. Na época eu fui bem, assim, digamos, abençoado a ponto da empresa que eu trabalhar, né? Uma empresa pequena, mas eles davam uma ajuda de custo para quem queria estudar inglês. Então eles pagavam, era uma escola baratinha, assim, não custava muita grana, era mais ou menos uns R$ 160 por mês, mais ou menos, ao curso, né? Você tinha aula todos os sábados. E quando eu entrei, eles tinham vários níveis lá que não eram bem os níveis que eu falei mais cedo sobre B1, B2, etc. Tinha tipo iniciante, tipo beginner, pre-intermediate, intermediate, sabe? E eu entrei no Pre-Advanced, né, que é o digamos que é o pré-avançado. Então eu tinha que completar o quê? Pré-avançado, 2 módulos pré-avançado, mais o avançado, e depois tinha o Post-Advanced, tinha um módulo, né? Então era um curso de 5 anos que eles tinham lá nessa escola, e eu consegui eliminar 3 anos no nivelamento ali, né? E esse aí foi o meu inglês de filme, de série legendada, que eu baixava as legendas lá no legendas.tv, né? Não vou falar mais disso, não, porque talvez seja ilegal, mas eu baixava via torrent, né? Tá tudo bem, eu não vou negar. Foi via torrent as séries, né? E também foi todas essas coisas que eu falei, pessoal, né? Foi lembre-se, pessoal, hoje em dia não é igual antigamente, tá? A gente tinha que ralar para ter as coisas mais. Mas enfim, e aí eu entrei nessa aula, né? Foram 2 anos ali estudando, né? Tive alguns professores muito bons. Aproveitei bastante o período que eu tava lá de aula. E quando eu saí de lá, eu já saí com um nível bacaninha de inglês, né? Só que eu precisava continuar melhorando, né? Então, depois de um tempo, eu trabalhei para uma empresa que é a Dell. Todo mundo deve conhecer a Dell, né? Dell Computadores. E a Dell tinha contato, nesse projeto que eu trabalhava, eu tinha contato com alguns profissionais da Índia, né? Então, isso me ajudou bastante a melhorar ali as minhas habilidades, né? Porque eu tinha que fazer algumas reuniões com eles, né? E era um pesadelo, gente, no começo, tá? Vou falar logo assim, era um pesadelo entender eles, porque, assim, nada contra o pessoal da Índia, eles são muito amáveis. Conheci eles pessoalmente, não na Índia, mas aqui no Brasil. Pessoal muito gente boa, culinária sensacional, gosto muito da culinária indiana, mas o inglês é horrível pra entender, gente. Sério, é horrível. Mas não é nada de outro mundo, dá pra entender. Isso também me deu uma boa experiência, né? Eu tive a oportunidade de fazer também uma viagem pro exterior também, que já tinha me ajudado bastante, né? Aquela famosa viagem paga da Decolar em 10 vezes, né? Conseguia... Pretrex, né? Quando ainda dava pra poder você comprar a passagem, assim, a menos de R$ 2.000, bons tempos, né? Antigamente. Mas foi basicamente isso, né? Isso foi a minha trajetória até chegar quase no Tier
Rex, né? Até chegar nesse nível, eu tinha já alcançado um certo nível, né? Razoavelmente bom, digamos assim. Eu já conseguia manter uma conversa, já conseguia me desenrolar bastante ali com o pessoal, né? E depois também teve uma outra viagem também que me ajudou bastante, foi ter ido pro Canadá, que é o destino favorito dos estudantes de intercâmbio, né? E eu lembro que eu guardei, desculpa, eu associei o saved money, né? Eu guardei uma boa grana ali, né? A famosa grana da rescisão, esses negócios. Um dia que eu pedi para ser demitido porque eu queria ir pro Canadá, conhecer o Canadá, né? E eu passei um tempo no Canadá, passei aproximadamente 6 meses lá, mais ou menos, se eu somar os 2 períodos que eu fui lá no espaço de 1 ano. 6 não, foi um pouco mais talvez que isso. E esse tempo que eu passei lá mudou meu inglês, assim, da água pro vinho, assim, sabe? Não era ruim, ele já era bom, sabe? Mas ele deu uma estilingada absurda nesse espaço. Porque eu tava falando todos os dias inglês. Eu não tinha nenhum amigo brasileiro assim no começo, já conheci alguns brasileiros lá, mas eu tinha que no dia a dia usar o inglês, né? Pra poder fazer. Eu tava fazendo freelancer aqui pro Brasil na época, mas eu tinha que usar inglês, né? Então, eu considero que meu inglês deu 2 estilingadas, na verdade, né? A primeira foi nesse período do Canadá, e a segunda foi quando eu conquistei meu T-Rex, né? Que aí também eu digo que foi o período que, na verdade, não que eu aprendi inglês, porque eu já entrei nele já, digamos, sabendo falar inglês, né? Não tão fluentemente, mas não tão polido, né? Como a gente discutiu aqui mais cedo. Porém, eu comecei a polir muito mais o inglês agora, depois que eu entrei na vaga que eu trabalho hoje, né? Que eu entrei em 2021, então já tem um tempinho, já tem mais de 1 ano aí, já estamos indo pra casa dos 2, e foi quando exatamente eu comecei a limpar todos os eu comecei a entender os problemas que eu tinha na língua, né? E no que eu falava, os erros que eu cometia, porque você tá falando no dia a dia, você vai percebendo, né, seus erros, e você vai buscando corrigir, vai chegar uma hora que você, para determinadas palavras, determinadas frases, você fica fluente. Então essa foi a minha trajetória, né? Talvez aí eu pulei algumas pequenas etapas, mas em alguns minutos eu pude mostrar pra vocês, essa foi a minha trajetória até falar inglês que eu falo hoje. Vocês não sabem, obviamente, porque vocês nunca fizeram uma reunião, talvez nunca me viram falar inglês, mas um dia talvez a gente faz um extrazinho aqui, fazendo uma conversinha em inglês, só pra vocês saberem como é que tá o nosso nível. Acho que seria até um episódio legal, né, cara? Gravar um trecho do episódio, talvez em inglês, até pro pessoal identificar o nível. Acho que a gente pode gravar um episódio falando sobre isso. Mas é bem interessante, cara, ver essa diferença, né? A minha trajetória foi um pouco diferente. A minha família tinha alguns primos de segundo grau que já falavam inglês. Eu tinha, eu acho que um tio-avô também que já falava inglês. Tinha um pessoal da minha família que tinha um pouco mais de condição, fez curso e tudo mais. Eu sempre fui a parte pobre da família. O meu núcleo da família sempre foi a parte mais pobre. Mas tanto esse tio que já falava inglês, tanto ver alguns primos ali que já eram fluentes, acho que serviu um pouco de inspiração. Eu acho que a madrinha do Brian ali estava assistindo os mesmos programas que a minha avó, provavelmente, no SBT. As propagandas que passavam na novela do SBT, lá, aquelas novelas mexicanas, que falava, provavelmente tinha bastante propaganda de inglês nessa época, né? O marketing ao redor das escolas de inglês e da importância de aprender inglês e de ser fluente, eu acho que tava pegando bem forte, então também tinha aquela vibe de, o inglês é muito importante, o inglês vai ser o futuro e tudo mais. E claro, não tô falando que tava errado, tava certo. Hoje a gente vê como que com a globalização, tudo é super importante a gente ter um nível básico que seja de inglês para poder se virar hoje em muitas coisas, né? Desde o sistema de algum software ou de alguma coisa que você tá usando e que não tem tradução. Você precisa saber um mínimo, às vezes, de inglês para conseguir ligar a tua TV e configurar e colocar no idioma correto, né? Talvez você comprou tua TV no Paraguai, não sei, daí não vem já em português, né? Você precisa fazer uma configuração. Então, inglês mínimo, claro, essencial para todo mundo. Não tô discordando disso. Mas aí teve essa influência, digamos, essa inspiração, mas eu não tive formas de estudar inglês até a 5ª série. A família não tinha condições de pagar curso de inglês, por mais que eu achasse super interessante. Era uma coisa fora da realidade pra minha avó e pro meu avô, né? Eu morava com os meus avós. E quando eu falei que eu nunca gastei nenhum centavo com curso de inglês, realmente eu tava falando a verdade.
idade, já vou chegar lá também. Nem eu, nem meus pais, nem meus avós, nem ela gastou dinheiro com essa parte investindo em curso de inglês, porque não tinha condição. E daí, quando chegou na quinta série, comecei a estudar o básico, foi comprado um dicionário ali, eu me interessava pelas aulas. Na quinta série, especificamente, ainda estava bem limitado, estava estudando em Itu, São Paulo, na época. Algumas coisas aconteceram, mudança na área da cidade, daí eu acabei perdendo algumas aulas. E eu lembro que eu copiava a matéria depois, e daí tinha algumas tabelas de tradução ali, né? E eu lembro que tinha a palavra beautiful ali no meio. Aí, cara, eu lembro que nessa época, minha madrinha morava nessa cidade, e veio, entre ali os parentes deles, um dia foi ter um almoço na casa deles, alguma coisa assim. E entre os parentes tinha alguém que era casado com uma mulher, com uma inglesa, e os pais dessa inglesa estavam ali, eles só falavam inglês. Então ficava aquela tradução e tal. Cara, eu lembro daquele nervosismo que eu tinha, porque eu queria falar tipo um hi, mas... ou bye, na hora que ele estivesse indo embora. Mas e se eles falassem mais alguma coisa? E eu nunca fui extrovertido, então eu era mais acanhado, né? Nem conversava com ninguém. Eu lembro que eu ficava com aquela vontade de falar alguma coisa, mas não vinha nada na cabeça. Aí eu lembro que eu fui falar beautiful, mas eu não tinha assistido a aula, eu não sabia a pronúncia, cara. Eu tentei falar em português. E daí eu apontei pra alguma coisa e falei que, tipo, beautiful, eu só falei isso. Aí a mulher ficou olhando assim com aquela cara, tipo, o que ele disse? Aí ela foi. Aí demorou alguns segundos dela. Beautiful. Aí eu, E daí ficou por isso. Mas já tinha essa vontade, né, de falar inglês, achava super interessante. E daí depois, conforme foi evoluindo ali no ensino fundamental e médio, eu comecei a me sair bem na matéria, mas nada assim que eu conseguisse me comunicar, conseguia saber um conjunto de palavras ali, né, o básico. A parte do videogame, eu não sei, eu acho que eu não tive tanto... Eu não tinha videogame em casa, era mais amigos meus que tinham videogames, então não tinha... Falou o cara com cheio de games atrás da tua estante. Cara, né? Uma boa parte aqui é da minha esposa, na verdade. O Super Nintendo é da minha esposa, o PS2 é da minha esposa, o PS4 também, que tá ali embaixo, o meu é só um Xbox, o One, né, que eu comprei quando eu mudei pra Joinville. Na minha infância eu não tive essa coisa assim de parar e jogar muitas horas de um jogo pra ficar traduzindo. Eu cheguei a jogar o Pokémon Blue até zerar, só que agora eu não sei te dizer, talvez fosse em inglês, mas nessa época eu acho que eu não tinha nem dicionário, na época que eu joguei o Blue, então eu não tentava ficar traduzindo as coisas, eu ia tudo no feeling, assim, né, eu ia apertando todas as teclas possíveis até chegar em algum determinado ponto do jogo. E eu acho que com o ensino fundamental ali médio eu consegui evoluir, ganhar um conjunto de palavras. Depois eu me interessei comecei a assistir algumas séries, então comecei a, digamos, treinar um pouco o listening, mas nada que fosse ainda suficiente para poder entender uma frase como um todo, entender um contexto dentro de uma conversa, ainda era muito primário. E eu acho que começou a evoluir mais quando eu cheguei ali eu já devia ter meus 18 para 19 anos, eu comecei a realmente ver, eu tô encaminhando aqui com programação, realmente eu preciso de inglês, eu vou dedicar um tempo para começar a estudar isso. E daí eu comecei a procurar conteúdo na internet, achei uns vídeos no YouTube acho que era AJ Hogue, agora eu não lembro o sobrenome, o nome dele certinho, mas se eu não me engano era o Effortless English, que era algumas aulas onde que ele contava uma história bem devagar, assim, então era um inglês que já era voltado para a pessoa conseguir entender as palavras, entender o que estava sendo falado. E foi a primeira vez que realmente eu consegui ouvir alguma frase e realmente entender o que a frase estava falando. Junto com isso, eu também comecei a fazer Duolingo. Então, um amigo meu sugeriu o Duolingo e eu comecei a fazer o Duolingo ali várias horas por semana. Mas também fazia algumas horas por semana, passava um tempinho ali, ficava corrido do trabalho, fazia outras coisas e acabava deixando um pouco de lado. Depois voltava, acho que eu demorei uns 8 meses para concluir de fato o Duolingo naquela época. E quando chegou nessa marca mais ou menos de 8 meses que eu estava fazendo Duolingo, ia ter uma conferência em Porto Alegre. Olha só que legal. O Brian é de Porto Alegre, né?
Mas ia ter uma conferência em Porto Alegre, que é o Brasil JS, e metade das palestras seriam em inglês. E eu tava tentando buscar formas de evoluir o meu listening rápido. E eu acabei encontrando alguns podcasts. Então, podcasts com episódios de 5 minutos e que focados em algum vocabulário, alguma expressão do inglês. Comecei a escutar esses podcasts, passava o dia inteiro escutando esses podcasts, eu deixava ali no loop, deixava tocando os episódios de 5 minutos, ficava o dia inteiro tocando aquilo. E aquilo deu uma evolução no meu listening, que, claro, comparando assim, depois vendo hoje tem uma evolução muito maior, mas eu acho que se fosse para definir o tempo que mais o meu listening evoluiu num curto espaço de tempo, foi naquela uma semana, assim, foi absurdo de só ficar escutando podcast. Eu consegui entender melhor as frases, fui para essa conferência e consegui entender uma boa parte das palestras, claro, ainda com bastante dificuldade, mas consegui entender uma boa parte das palestras. Foi muito legal. E ainda teve um hackathon da Booking, cara. Na época a Booking tava bem alta, porque tava levando bastante brasileiro para trabalhar pra Holanda. E teve um hackathon de UX da Booking, e que no final a gente tava num time, dos caras do time falava inglês super bem, só que ele tinha pânico de falar na frente de outras pessoas. E na hora que teve que fazer a apresentação do projetinho do hackathon, eu que tive que falar. Com o inglês, assim, cara, se fosse comparar hoje, eu acho que seria legal até ter essa gravação, mas eu sei que foi super travado, eu falei um monte de coisa errada, mas acho que foi um desafio legal, um mix ali, né, de nervosismo e tudo mais, mas foi um desafio legal de poder fazer essa apresentação ali na frente dos outros. Depois de um tempo eu acabei me mudando aqui não lembro quanto tempo passou exatamente, mas eu acabei me mudando aqui para Joinville, na empresa que eu estava trabalhando. Primeiro surgiu um cliente que tinha uma filial aqui no Brasil e tinha tinha a matriz aqui no Brasil e tinha uma filial no Vale do Silício. E esse cliente queria contratar alguém para trabalhar queria contratar a empresa, uma software house que eu trabalhava, para um projeto em Angular. E daí eu tive que fazer uma entrevista e também foi em inglês. Eu pude participar. Não passei, a gente acabou não pegando o projeto. Não passei de fato, o cara até que gostou de mim e o cara fez uma proposta não tão ética, que foi se eu aceitaria a vaga diretamente com eles, sair da software house. E eu achei muito errado, acabei não aceitando, por mais que era pra ficar 6 meses no Vale do Silício e tal. Eu falei, só que a forma como ele fez a proposta e falando... Primeiro, se ele tivesse entrado em contato direto comigo, eu talvez tivesse aceitado, mas ele tentou contratar a empresa e depois ia ficar uma coisa muito feia, né? Eu cortar a vez da empresa ali, então eu recusei. Mas o feedback que ele me deu era que eu tinha que treinar mais meu listening, porque a gente acabou caindo numa entrevista com... Eu não lembro a nacionalidade exatamente, mas era um asiático e eu ainda não tinha um listening tão evoluído, então eu gargalei bastante para poder entender o asiático. Eu tava conseguindo entender o brasileiro falando inglês, mas o asiático eu tive bastante dificuldade nessa época. Aí depois que aconteceu isso, eu fiquei sabendo de um grupo de conversação no shopping, ali perto de onde eu trabalhava, e era um grupo de conversação que não precisava pagar nem nada. Era só chegar, sentar e conversar. E era na Livraria Curitiba, inclusive. Ela disponibilizava o espaço e tal. E foi bem interessante. Eu acho que foi onde que realmente eu cheguei no nível que eu posso considerar fluente. Que era onde que eu conseguia manter uma conversa, trocar ideia com o pessoal. Acabei fazendo alguns colegas ali. E a gente, além de conversar ali na livraria, no grupo, a gente acabou fazendo um grupinho, então a gente saía pra pub, pra beber e pra conversar. Inclusive, eu acho que o Brian pode confirmar isso, mas quando você tá nervoso, cara, em uma fase ali que você já consegue conversar em inglês, às vezes é o nervosismo que te trava. E às vezes o pessoal saía pra tomar e eu bebia 30 ml de cerveja e o nervosismo passava e daí eu conseguia falar de uma maneira mais natural. Eu não sei se você tem essa experiência, Brian. A gente só tem que ter cuidado para não sugerir o pessoal a tomar uma cerveja antes de fazer entrevista, né? Pessoal, de jeito nenhum. Certo, tá? Não façam isso. De jeito nenhum. Tem outras maneiras, eu acho que você pode aquecer para fazer entrevista sem beber, porque vai diminuir outras coisas que você precisa para fazer uma entrevista, né, cara? Mas era uma maneira legal de treinar, pelo menos, porque daí passava nervosismo e a gente conseguia treinar mais. E, cara, a gente não tava fazendo isso só pra... Digamos, não tava bebendo pra treinar inglês, a gente saía em grupo só pra aproveitar, mas a gente acabava só falando inglês porque era a proposta, era treinar inglês, né, com o pessoal. É tão interessante que uma vez a gente encontrou, assim, no caminho pra ir pro shopping, a gente acabou encontrando outra pessoa, e daí tinha uma terceira pessoa, sei lá, que não falava
inglês, mas estava acompanhando essa pessoa. E a gente acabou daí trocando para português. A gente começou, se encontrou e falou em português. E daí a pessoa, nossa, que voz diferente que você tem em português. Acabou estranhando na época, porque eu tô trocando pro inglês, talvez o tom fica um pouco diferente. Mas acho que foi nessa época que realmente evoluiu. E daí depois eu acabei fazendo as entrevistas, ainda tinha bastante dificuldade. Quando eu fiz a minha primeira entrevista, as primeiras entrevistas em inglês, ainda tinha dificuldade de responder algumas coisas técnicas. A entrevista para a primeira empresa que eu trabalhei, a minha primeira entrevista, que era com alguém da Romênia, acabou virando meu team lead. Ele falava super bem inglês, um inglês muito fácil de entender, muito massa. Me senti super bem na entrevista, só que daí depois o chefe dele, que também depois virou meu chefe, ele era britânico e falava no 2x. Então, muitos nativos tinham dificuldade de entender ele, porque ele falava muito rápido, e uma vez ele falou que alguns nativos tinham dificuldade, pedia para ele repetir, porque ele falava muito rápido. Então, eu com um listening não tão diversificado ainda, caí nessa entrevista e entendi metade do que ele falou, só que por algum motivo ele gostou de mim, cara. Eu lembro que ele falou sobre férias e eu entendi ele mencionar sobre férias, só que foi tão rápido que eu acho que demorou, depois de uns 2 meses que eu tinha entrado na empresa, que realmente fui saber como é que funcionava as férias. Porque eu não entendi, cara, o que ele explicou, cara. Eu acho que ele tá me dando 30 dias de férias, o cara falou assim, ó. Naquela época, as férias nem entravam, cara, no contrato. Hoje entra, 5 dias, 5 horas você vai tirar férias. Bem rápido, né, pra poder você entender. Naquela época ainda, cara, a pessoa chegava e falava assim, você vai ganhar 4 vezes mais. Pô, eu tenho 20... Eu acho que 24 anos, sei lá. Tenho 24 anos, não preciso de férias, cara. Só pra ganhar 4 vezes mais. Mas não façam isso, gente. O cara não precisa de férias com 24 anos. Mas não façam isso. Todo mundo precisa de férias, todo mundo precisa descansar e as empresas elas dão férias. Mesmo as que não dão férias pagas, você pode tirar suas férias sem receber. Então você faz um caixa ali e recebe normal, tá? Mas na maioria das empresas tem ali 3 semanas, 2 semanas de férias pagas. E eu vou te falar que tem algumas empresas que tem esse Unlimited Vacation, que você tira aí até 5 semanas, 6 semanas e é bem tranquilo. Eu hoje, na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem 5 semanas cada um de férias. Que é 2 semanas coletivas no final do ano e mais 3 que a gente pode tirar como a gente quiser, né? Fora feriados e tudo mais. Mas enfim, essa foi a minha história. Hoje, claro, depois de muitos anos trabalhando, aí o inglês chegou num nível mais legal, mas como eu falei, tudo depende do contexto. E o que acontece muito é que a primeira vez que eu viajei para fora, eu tive dificuldade com alguns vocabulários específicos. Depois, terceira vez, eu acho, já viajando para fora, eu lembro de chegar para pedir café numa cafeteria local e a pessoa usar um termo para perguntar o que eu queria e que eu não entendi. Daí era tudo presumindo. Daí depois a pessoa falou isso aqui. Depois, passando alguns minutos e processando o que a pessoa quis dizer, aí que eu realmente entendi, mas eu já tinha tentado fazer o pedido. E daí no outro dia eu vim e fui pedir de novo, aí era outra pessoa que usou um outro termo ainda pra perguntar o que eu queria, e tem toda aquela dinâmica, né? Às vezes a pessoa pergunta, tá, você quis isso daqui, mas o que você vai querer pra acompanhar isso que você pediu? Ou é igual tem aqui no Brasil, né? O que você vai querer? Tá, isso daqui e o que mais? Não, isso daqui, mas o que você vai levar pra acompanhar? E pra comer? E pra não sei o que, tem todas as pequenas variações do jeito de a pessoa falar contigo. E eu lembro de, mesmo já trabalhando, nessa época eu já tava trabalhando aí uns 2 anos pra fora, ou pelo menos 1 ano e meio, mais ou menos, e ainda ter. Sempre que, eu acho que se eu for pra fora hoje, chegar num local diferente, ainda vou pra acostumar ali os 2, 3 primeiros dias com a dinâmica de pedir as coisas em locais, de ver o jeito que a pessoa usa para valores, né? Que até no Rio Grande do Sul, acho que se a pessoa sair daqui e for pro Rio Grande do Sul, já confunde um pouco a forma como vocês falam centavos. Com certeza. Não é 20 e 50, não, é 20 com 50. Mas com 70? 50, nossa, 10 com 50. Meu Deus. 20 pila. 20 pila, nossa. Enfim, uma vez eu falei, não, é 100 pila. Não, pila não, pila. Você não pode falar que é 100, você tem que falar que é 10, vai 20. Se passar disso, vai ser, não pode ser.
Cara, é um perigo chegando em Portugal aí. O pessoal de Porto Alegre chegar em Portugal e falar que algo assim Nossa, pila. não, Vai ser um perigo, cara. Vai ser um crossover muito, muito louco, cara. Perigoso. Perigoso. Mas beleza. Cara, acho que agora é uma hora boa pra gente falar sobre... dar umas dicas pro pessoal, né? E quais são os hacks que a gente utiliza. Não só que a gente utiliza, né? Mas também que a gente indica, que a gente tem visto no dia a dia das pessoas aí, no mercado disponível de aplicativos, coisas gratuitas, coisas que estão disponíveis aí. Tem muita coisa bacana, muita coisa gratuita, entendeu? Muita coisa que não custa caro, muita coisa que vale o investimento, que eu acho que a gente pode passar. Coisas que a gente usa, coisas que a gente já viu no mercado aí. E pessoal, quem fica mais interessado pode até nos procurar para poder perguntar uns mais detalhes, né? Mas me diz aí, o que você tem para compartilhar de dicas pro pessoal? Cara, eu acho que quem tá buscando a fluência, antes de buscar o que estudar, eu acho que é colocar o mindset, entrar na mentalidade que você precisa de uma rotina de estudo. Então, antes de você falar, o que eu vou utilizar para estudar, coloca na tua cabeça que você precisa estabelecer ali pelo menos 30 minutos todo santo dia de estudo para você poder chegar ali num nível de fluência. De forma consistente e de forma mais rápida, tá? Não adianta estabelecer que em um dia da semana eu vou separar e vou estudar 1 hora. E no resto da semana eu não vou fazer mais nada. Isso não vai funcionar, porque o inglês assim como várias coisas que a gente aprende, tem que ser prática e repetição. Prática e repetição. E tem que ser todo santo dia. Então, se você estabelecer que é 30 minutos que você pode estudar, é 30 minutos. Não aconselho você começar com 3 horas, porque o que vai acontecer é que você vai estudar 3 horas no primeiro dia, no segundo 1, no terceiro 10 minutos, no quarto não vai estudar nada e vai desistir. Então, 30 minutos para começar eu acho que tá bem legal. Tá? Eu acho que esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é escolher as formas que você vai estudar. Então, o Brian tem algumas formas para sugerir. A minha, como eu mencionei, foi Duolingo para poder ganhar vocabulário, ver um pouco de gramática, forma de construir frases, porque ele aborda ali, ele anda por vários vocabulários diferentes, né? Desde termos políticos, enfim, várias coisas diferentes aí de vocabulário, por exemplo, coisas de viagem, coisas de estudo, entre diferentes assuntos, isso é legal para você ganhar vocabulário. E daí depois, assim como o Duolingo tem outros aplicativos, o Sounter é mais voltado para você aprender com música, o Busuu, ele também tem a metodologia dele ali, que também é interessante, e todos esses seriam para ganhar vocabulário, né? Você tem algum um app? Eu não sei se tu já usou o Anki também, que o pessoal menciona. Tu tem algum app aí para você sugerir, Brian? App de aprendizado, você fala para celular, né? É. Um app propriamente dito, eu não tenho o que eu uso hoje, né? O Duolingo eu também passei pela mesma rotina, na verdade, né? Que você mencionou. Tem um aplicativo que eu acho muito bacana, que se chama Elevate, que na verdade ele é um aplicativo que você testa teu cérebro, sabe? Sobre exercícios, sabe? E ele possui exercícios matemáticos, mas também exercícios de texto. E ambos são em inglês, entendeu? Então é um aplicativo muito legal para poder você usar ali quando você tá, sei lá, numa fila, num elevador, ou aqueles momentos onde você tem alguns segundos ou alguns minutos para poder fazer alguma coisa, porque ele tem exercícios bem rapidinhos. E a rotina diária do aplicativo você consegue resolver ali em praticamente 3 minutos do seu dia, 5 minutos do seu dia você consegue fazer, né, finalizar. E no plano gratuito dele já tem muita coisa legal para poder você fazer. Então é um aplicativo que eu recomendo aí, de exercício, né? Obviamente tem outras ferramentas assim, mas questão de aplicativos de prática, esse é o que eu indico, além dos que você mencionou. É interessante também a forma como você usa esses aplicativos. Por exemplo, o Duolingo tem vários tipos de atividades que ele vai te conduzindo. Mesmo quando a atividade é só para leitura e tradução de alguma frase, normalmente o que eu fazia era, eu lia em voz alta a frase que eu só tinha que traduzir. Eu ia lá e tentava ler em voz alta para poder ganhar memória muscular, que a gente vai falar sobre isso. Tentar ser mais ativo na forma como você utiliza o aplicativo e não simplesmente tentar responder ali rápido só para passar para o próximo exercício, né? Realmente é tirar o máximo que você consegue de cada exercício. O Anki, ele é um app que você consegue, acho que é uma metodologia, né, de estudo e de decorar as coisas, que ele tem aqueles flashcards que você coloca uma palavra, digamos,
e coloca... Normalmente você vê algumas pessoas estudando dessa maneira. Coloca a pergunta de um lado do card, vira o card e escreve a resposta. Aí ela pega o card, lê a pergunta, tenta responder mentalmente, daí vira e confere se a resposta é correta. O Anki, se eu não me engano, tem alguma coisa para esses flashcards. Ele também tem alguns cards que você consegue, o pessoal coloca ali algumas coisas até de série, eu acho, e cortes de trecho de diálogo de séries de TV, né? E você utiliza esses cards para você ficar estudando, respondendo. Eu acho que daqui a um tempo ele vai e te taca os mesmos cards de novo para você ficar relembrando. Então você ficar reforçando aquilo que você estuda. Essa é uma das coisas importantes também. Na hora de estudar qualquer que seja a coisa, você aprendeu uma coisa e daí um tempo depois você volta e reforça o estudo daquela coisa. Daí você espaça mais ainda o tempo e reforça novamente, né? Até tem um estudo relacionado a essa forma de aprendizado, de reforçar de tempos em tempos, que agora eu não vou lembrar, mas é uma curva de alguma coisa, eu não lembro agora o termo exato, mas é bem interessante e ajuda bastante a memorizar mesmo as coisas de uma forma que fica por mais tempo na tua memória, né? Não é só uma coisa que você decorou aqui agora, só lembra daqui 15 minutos. Isso é mais o que a gente está falando, é mais pro vocabulário, né? O que você iria sugerir se a pessoa já está num nível que ela precisa começar a treinar o listening dela e precisa evoluir mais rápido o listening? Se ela já tem esse vocabulário, só que ela precisa do listening. A dica mais bacana são dois, né? Eu vou dividir em famosos séries de TV e podcasts, tá? Eu vou falar primeiro sobre séries de TV, tá, pessoal? E inclusive é uma coisa que eu faço muito e inclusive é uma das técnicas que a minha esposa também tem utilizado para poder aprender inglês, para melhorar o inglês dela, né? E tem funcionado muito bem. Nós temos algumas séries ali que a gente gosta, né? Todo mundo tem... Tem gente que não gosta de série, tudo bem, entendo, né? Até filme também. Mas eu vou falar uma coisa que eu sei que funciona muito bem, tá? E você assistiu uma série, normalmente ele legendado em português, certo? Gente, dublado, esquece, tá? A gente não fala de dublado. Dublado, se você tá ouvindo esse podcast, é porque você não assiste série dublada. Se você assiste, hora de parar agora. Mas beleza. Você assistir aquela série que você gosta, vamos pegar aqui a série mais tradicional de se aprender inglês do mundo. Que é qual? Friends, né? Vamos lá, você gosta de Friends igual eu gosto, e você assistiu Friends inteiro, todas as temporadas em inglês com a legenda em português. Você gostou bastante, você entendeu, você riu das piadas, muito legal. Agora você se desafia a assistir a mesma série em inglês com legendas em inglês. Você vai rir também das piadas, você vai aprender coisas novas e você vai ainda conseguir ler e compreender ao mesmo tempo. Ou seja, você ao mesmo tempo que você está praticando o seu listening, você praticou um pouco do seu reading também. Vai chegar um tempo que você vai poder assistir novamente a série e você não vai precisar mais da legenda. E é uma ótima forma de praticar. Você pode fazer isso com séries pequenas, séries mais curtas, de pequenos ali, episódios, né? Você pode fazer também com vídeos no YouTube. Né, sei lá, você pode pegar sobre algum tema específico que você quer, sei lá, você gosta de ver sobre disco voador, você pode pesquisar sobre vídeos de disco voador lá, descobrir aquele cara das galáxias lá, que eu esqueci o nome dele, Guardião das Galáxias, não sei o que. Pode pesquisar sobre os vídeos dele também e assistir tudo, sabe, com ou sem legenda, que vai ser muito bom para poder você treinar seu ouvido, certo? Agora falando sobre podcast em inglês é uma forma maravilhosa de você escutar, sobre qualquer coisa que você tem. Que você gosta, né, de ouvir. Eu costumo ouvir muito aqueles TED Talks, que são bem famosos. Tem inclusive em vídeo também, mas tem vários podcasts são TED Talks, by the way, são palestras, tá? Que sobre assuntos diversos e que tem versão em português também, mas vamos focar na versão em inglês, né? Sobre assuntos que além de você aprender inglês, você vai sempre aprender uma coisa interessante, então é algo muito bom, né? E tem um outro podcast que eu gostaria de indicar, que na verdade foi uma indicação do Vinícius, eu agradeço ele muito por essa indicação, que foi o Happy English Podcast. É um podcast perfeito para você, sabe? Quando você vai fazer um pedal na rua, tá ali na academia, quer escutar uma coisa rápida, você tá no carro indo pro trabalho, você não quer perder o tempo no trânsito, você quer aproveitar o tempo ali para poder usar um pouco melhor o seu tempo. Esse podcast ele consiste em episódios curtos, onde em cada episódio ele fala sobre algum tema específico, de, sei lá, alguma coisa específica, bem tipo, nós vamos falar sobre phrasal verbs, por exemplo, né? Vamos falar sobre quando usar o to ou for, sabe? São bem curtinhos, geralmente de 3 a 5 minutos ali cada episódio, talvez seja um
pouquinho diferente disso, mas eu acho que não foge muito desse tamanho. E é muito bom para você aprender. Você pode tocar várias vezes quando quiser, você pode mudar a velocidade. Eu digo que agrega muito, principalmente não só na gramática, mas também no seu listening. Só reforçando a parte da série, não é toda série que dá pra fazer isso, tá, pessoal? Por quê? Acho que a forma como eles estão produzindo a série, como eles estão ali trabalhando em cima do áudio, já tem algumas séries, já não é tão incomum nativos colocando legenda na hora de assistir série, porque o áudio, a voz, não fica tão claro para entender. Então até alguns nativos têm dificuldade para entender, dependendo do tipo de show ou de série que está assistindo. Então, caso você estiver assistindo alguma série e você tentou fazer isso e você entendeu zero, você está tendo uma dificuldade gigante de entender, pode tentar variar a série, escolher outra série. Tá? Friends, eu sei que é uma das séries que realmente tem um áudio bem legal para você escutar e para você conseguir realmente entender os diálogos, como o Brian aí sugeriu. Outra coisa para a gente mencionar, a questão da memória muscular, que é um dos hacks, né? Eu utilizo muito isso quando surge uma nova palavra e que eu tenho dificuldade de pronunciar aquela palavra, eu leio ela em alguma frase, eu sinto que eu tenho dificuldade, eu fico repetindo ela, então normalmente eu quebro ela em 3 partes, aí eu falo a primeiro pedaço da palavra, depois falo o segundo, terceiro, depois treino a primeira metade e a segunda metade, e depois falo a palavra inteira e depois a palavra em diferentes frases, porque para poder ganhar memória muscular. Então, quanto mais você repete alguma coisa, você consegue ganhar memória muscular, né? Memória muscular, com vocês também, se vocês forem analisar como é que funciona, se você está digitando alguma coisa, às vezes você já ganhou memória muscular de digitar certas palavras, que você vai tentar digitar, você começa a digitar uma palavra e você já tem na tua memória muscular uma palavra que começa com aquele trecho e daí você acaba digitando ela sem querer. É igual o caso, sempre que eu vou ia digitar o SVB, lá saía SVG, justamente porque eu já digitei tantas vezes na minha vida SVG, que se eu digito o S e o V, automaticamente meu músculo tá buscando o G ali, então é SVG. Isso acontece com outras palavras também. Então essa memória muscular, ela é como se você estivesse tirando do teu consciente o esforço de fazer algo e movendo para o inconsciente. Quando a gente está tentando pronunciar alguma coisa que a gente não está acostumado, exige muito do consciente. A gente tem que ficar pensando na forma como vai pronunciar, os movimentos que tem que fazer. E quando a gente treina tantas vezes isso vai para o inconsciente. Fica muito mais natural você falar. E treinar também essa coisa em diferentes contextos, né? Porque a palavra... Às vezes uma palavra, ela vai mudar um pouco a pronúncia dela dependendo da próxima palavra que vem ou da palavra anterior que vem a ela. Porque a conexão, o inglês tem muito isso, né? A conexão entre as palavras, que eles cortam, eles acabam comendo alguns sons. E isso também influencia na forma como você pronuncia e você precisa ganhar essa memória muscular, dessa conexão entre as palavras. Então pratica bastante. Inclusive Pode falar. Desculpa te interromper até, Vini, mas uma partezinha que eu queria adicionar sobre isso, né? Eu acho que quando a gente chegar no assunto, talvez, sobre falar sobre dicas para entrevistas, isso talvez seja um tópico que a gente vai até trazer à tona, mas já que a gente está falando sobre memória muscular e repetição, eu acho que é muito legal falar sobre um exercício que a gente gosta muito de passar, inclusive para a galera da comunidade, né? Que é justamente quando você tem algo que você quer muito aprender a falar e você gravar aquilo várias vezes, é um exercício interessante você gravar uma vez, vamos supor, você tem um texto aleatório que você está lendo ali, bem curto, vamos supor, de 3, 4 linhas que seja. Você lê ele inteiro e você se gravar, né, com o seu celular, todo mundo tem celular com gravador, você se grava e você escuta, né, você falando, né, e você fazer isso repetidas vezes. E quando eu falo repetidas, gente, não é 1, 2, 3 vezes, né, eu falo assim, você gravar 10, 15 até 50 vezes. Você grava 50 áudios, vai ter 50 áudios. E aí você vai comparar no seu primeiro, 10º, 15º, o 25º, o 30º e o 50º. Você vai ver uma melhora notória na sua fala. E eu vou explicar por que isso acontece, né? Primeiro porque, obviamente, é a questão da repetição, você vai aprendendo mais, você vai se soltando um pouco mais na língua, né? Mas
Falando um pouco de anatomia, eu não sou médico nem nada, não quero entrar na área da medicina nem nada, mas isso é um assunto que eu venho pesquisando recentemente para entender fundamental o porquê que algumas pessoas, alguns nativos de outros países têm mais dificuldade ou menos dificuldade para se expressarem em inglês de forma clara e fluente, né? Assim, digo questão de sotaque, né? E isso vai muito pela questão do desenvolvimento do nosso muscular por conta de quais músculos são recrutados da nossa face enquanto a gente fala a língua que nós falamos nativamente, né? Então, como nós estamos tão acostumados a falar português, né? Nós recrutamos músculos na face que eles vão sendo fortalecidos de certa forma, né? Então, talvez para quem estiver ouvindo e nos vendo também, que já fala inglês, já há algum tempo tem a oportunidade talvez de falar inglês no dia a dia, talvez você já tenha notado que chega um tempo, uma hora que talvez você cansa um pouco a face. As pessoas às vezes falam, nossa, eu cansei tanto de falar inglês, porque realmente é cansativo. Você está recrutando uma musculatura de forma diferente que você não está acostumado. É como se você fosse para academia e você sempre está acostumado a fazer ali aquele exercício de barra, de supino, que seja, não sei o que, e de repente você conheceu aquele seu amigo da academia que ele te levou para fazer um treino diferente, você saiu destruído do treino e você fala, nossa, aquele treino dele foi maravilhoso, foi muito bom, exigiu bastante. Ele, na verdade, ele fez um treino parecido com o seu, só que com variações, entendeu? E você recrutou músculos que você não estava acostumado. Então a questão do exercício que eu falei agora para vocês, é justamente para isso, para poder você treinar sua musculatura, sabe? Você também conseguir se desenvolver em relação a falar claramente aquelas palavras que você tem tanta dificuldade para falar, e também você se sentir mais confiança, né? Isso também trabalha a nossa confiança para poder conseguir falar numa língua que não é a nossa nativa. Então são 3 coisas aí bem positivas de você usar essa técnica que a gente utiliza muito na comunidade para passar para as pessoas se prepararem para entrevistas. A gente deve falar talvez no próximo episódio, quando a gente estiver focando mais em entrevistas sobre isso, né, mais profundamente, trazer talvez algum convidado que tenha utilizado a técnica e mostrado e explicar para vocês como é que funcionou no caso dele, mas é bem bacana. E complementando um pouco o que a gente também falou lá no início sobre a questão de ter vocabulário técnico. Para você poder ganhar vocabulário técnico, um dos hacks aí é você realmente acompanhar, pegar palestras que tem no YouTube sobre a tecnologia que você quer ganhar vocabulário, sobre a área que você quer ganhar vocabulário, e começar a assistir essas palestras para pegar esses termos técnicos e pegar perguntas comuns também que caem em entrevistas referente à tecnologia específica que você trabalha e treinar essas perguntas, treinar como que você vai responder elas para você ganhar vocabulário técnico e específico da tua área. Porque às vezes você pode falar muito bem, às vezes você aprendeu o inglês jogando ou de alguma outra forma, só que você ainda não tem esse vocabulário técnico porque não está falando no dia a dia sobre o teu trabalho, né, falando em inglês. Então é importante você buscar formas para você evoluir esse vocabulário técnico e assistir palestras no YouTube. É uma dessas formas que funcionou pelo menos super bem para mim e o que eu recomendo para o pessoal e que funcionou super bem. Acho que com isso a gente passou aí boa parte dos hacks que a gente utiliza para poder evoluir no inglês, né? O inglês é uma coisa que, assim como qualquer idioma, e qualquer skill em qualquer área é uma coisa que tem que estar em constante treino, constante prática e que nunca chega ao ponto que você fala, eu sei 100% do inglês e acabou aqui. Até porque a língua é uma coisa viva e aqui ela continua evoluindo, né? Acho que é assim que funciona. Pra gente encerrar o episódio de hoje, se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sugestão, pode ficar à vontade para mandar para mim ou pro Brian. Então, lá no LinkedIn é Vinícius Dacal, LinkedIn // Vinícius Dacal ou /Brian Luiz. Ou se quiser também mandar lá no Instagram, é o viniciusdacal.remoto, que é onde que a gente está centralizando essa parte ali de conteúdo dentro do Instagram. Beleza, pessoal? Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.